Cartag delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, cenceo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 76º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Frandi, o apresentador e também editor deste humilde podcast. Um salve à nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi e César Casolari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Muito bem, recapitulando. No episódio passado, vimos a treta com os belgas, uma confederação de tribos gaulesas, meio germânicas, que vendo os romanos passarem inverno, acamparem ali na Gália, ficam bem pé da vida, acham que os romanos estão chegando para dominar seu espaço, para tomar suas terras, os pôr em servidão. Eles então decidem se juntar numa tremenda confederação com mais de 100 mil soldados e partir para cima dos romanos. Júlio César então tem que habilmente montar uma defesa ali e conseguir se colocar numa posição bem defendida, construir fortes, construir equipamento de defesa, fosso, consegue então repelir esse ataque, não muito bem repelir, mas consegue segurar esse ataque, e os belgas então, vendo que não vão conseguir acabar com os romanos em uma batalha, resolvem então voltar para os territórios, até porque também César já tinha mandado seus aliados gauleses invadirem o território dos belgas e assim conseguir dividir esse exército. A estratégia dá certo, os belgas então resolvem voltar para seus territórios que estão sendo atacados, eles veem que não vão desalojar os romanos dessa posição defensiva, então as tribos resolvem voltar para casa e o retorno acontece de uma maneira completamente desorganizada, e os romanos então os perseguindo conseguem matar mais de 10 mil soldados belgas só nessa retirada aí, um tremendo sucesso para o nosso JC. Muito bem, vamos entrar no episódio de hoje. Roma nua e crua. Então vamos começar hoje também como foi a semana passada, refletindo um pouco mais sobre as tretas, sobre o que está acontecendo, ao invés de pular e continuar a história direto. Como a gente viu no episódio passado, então a gente entrou no segundo ano de mandato do Júlio César na Gália, né? Não na Gália onde ele está, na Gália Transalpina, Cisalpina, as colônias, as províncias romanas que o César governava, e ele, como governava essas províncias, foi se envolvendo na guerra dos gauleses, primeiro contra os Helvécios, depois contra os suebos, agora contra os belgas, e ele está penetrando cada vez mais fundo em território hostil, em território gaulês. Bom, antes ali os territórios em volta das províncias romanas, os Edos, os próprios Helvécios, os Sequanos, por mais que os romanos não tivessem lá militarmente, né, eles já tinham contato com essas tribos, eles já tinham mercadores romanos que iam lá levar produtos, né, trazer produtos para Roma, tanto artesanato, vinho, uvas, azeite, tecido e etc. Então assim, os romanos, apesar de não dominarem e não terem tropas nesses territórios, já era território mais ou menos conhecido dos romanos. Mais ou menos!
Porém, agora com os belgas, né, tá entrando em território completamente novo para os romanos, né? Os romanos nem conheciam, seus mercadores nem chegavam lá, de tão hostil que eram essas tribos. Então agora sim estão entrando num quarto escuro, sem saber o que vão encontrar, que tipo de povos e etc. E o que eu queria ressaltar aqui também, né, que essa foi a primeira batalha com o César na defensiva. Outras a gente sempre viu o César partindo pro ataque, metendo louco. Nessa não, era uma colisão tão grande que o César já pegou uma posição defensiva natural, com um rio, com um pântano na frente, e fez construções romanas com muro, com torre, com equipamento como balista para tirar de cima das torres, cavou um fosso. Então ele ainda usou toda a engenharia romana para fortificar sua posição e assim conseguir barrar o avanço dos belgas, que realmente estava de arrepiar. E além dessa estratégia defensiva que a gente viu o César usar pela primeira vez, eles usam um artifício romano aí que a gente já conhece desde a Terceira Guerra Samnita, que é quando um povo reúne todo o seu exército num lugar só, quer dizer que seu território está desprotegido. Então o César usa isso para mandar seus aliados gauleses, os edos, atacar então territórios belgas, forçando assim essa coalizão a se dividir. Acabou que essa coalizão se desintegrou quando não conseguiram desalojar o César, porque geral resolve voltar para suas casas. Estamos indo de volta pra casa. Mas essa era uma tática romana muito boa de dividir e conquistar. Bom, tem, vou supor aqui, né, 10 tribos aqui contra mim, eu invado o território de umas 3, 4, essas 3, 4 não vão querer ver suas mulheres e crianças sendo escravizadas, suas plantações incendiadas, etc. E vão voltar para defender seu território, transformando assim esse exército super poderoso em um exército mais fraco. Essa tática do César não deu certo a ponto de evitar uma batalha, né? Ele batalhou com todas as tribos unidas, com essa confederação inteira, mas foi uma primeira ali, uma batalha, mais uma escaramuça do que uma batalha total, e eles viram que não ia dar bom e resolvem voltar. Então deu certo a estratégia, mas se não fosse a posição defensiva de César, podia ter ido tudo por água abaixo. E como a gente já abordou aqui, né, essa decisão de ir embora se torna quase uma fuga desordenada, que os romanos então vão tirar proveito e vão eliminar aí uns 10 mil soldados aí, matando eles enquanto fugiam. Bom, dito isso, gente, agora sim, agora vamos dar continuidade na história de onde paramos. Então, depois que os romanos já avacalharam aí com essa fuga dos belgas, já mataram um monte, agora sim os romanos vão partir para a ofensiva. As tribos se dividiram, foi cada uma para o seu território, agora ficou muito mais fácil para os romanos e para César pegar uma a uma e ir conquistando. E é exatamente isso que ele vai fazer. Bom, o segundo território belga que os romanos vão invadir, né? O primeiro foi o dos remos, semana passada, que César invade antes deles conseguirem mobilizar as tropas e já se pegam. Até essa treta toda rolou aí no território dos remos, mas agora o César vai continuar aí entrando cada vez mais em território belga, e a segunda tribo então que os romanos invadirão o território será a tribo dos suessões. Esse território, nessa tribo, era mais próximo ali dos remos, e a capital do seu território era Novioduno. Era uma cidade, então, muito bem defendida, muito bem fortificada, né? Então o César vai marchar para lá com a sua velocidade peculiar, e ele vai chegar então na cidade antes que o exército dos suessões possa ter retornado ou chegado ali na sua capital. Tem poucos soldados defendendo a cidade, porém a cidade era muito fortificada, tá? Ela tinha muralhas ali, uma circunferência de muralha de quase 30 quilômetros, tinha um fosso gigantesco, já tinha defesas naturais. Então o César ele viu que não ia ter como atacar essa cidade sem construir equipamento de cerco. Então ele se afasta alguns quilômetros dessa cidade, monta seu acampamento e começa a construção então do equipamento, de todo o material para fazer cerco aí, né? Torre de cerco, ariete, mapelete e sei lá mais o que. Bom, logo na primeira noite os romanos chegam, né, e montam um acampamento, já vai chegar o resto do exército dos suessões na cidade de Novioduno. Porém, né, eles não vão atacar os romanos, eles conseguem ver os romanos ali dos altos dos seus muros, o acampamento romano, ver que eles estão construindo um monte de coisa ali. Eles mal entendem o que é aquilo, porque os gauleses não usavam equipamento de cerco e mal o conheciam, né? Então quando César prepara aí
suas torres, seus arietes, suas catapultas, suas coisas para ir tomar a cidade. Assim que eles começam a ver a enormidade dessas engenhocas, logo o pessoal dos Suessões vai lá pedir pinico com o César, vai falar, cara, nem quero, vou brigar contigo, nem sei o que tu está fazendo aí, que geringonças são essas aí, quer saber? Vamos ficar brother, eu não vou lutar sozinho, com todas as tribos unidas já não tava dando certo, agora eu não vou esperar tu destruir minha cidade, ver se alguém vem me salvar, vamos fazer as pazes, dá aqui o dedinho. Vamos fazer o juramento do dedinho. E já somos brother agora. Muito bem, mais um povo pacificado. Os romanos então seguem a sua jornada em território belga. E o próximo território que eles vão entrar vai ser o dos Belovacos. E esse foi o território que foi invadido pelos Edos durante aquela batalha que rolou na semana passada. Então assim que o JC chega no território dos Belovacos, já vem uma comitiva de anciões, do pessoal velho, pedir a paz, fala, pô, Cezão, vamos ficar de boa, a gente não quer mais treta, tá aqui, vamos pedir pinico, a gente quer logo fazer as pazes. O César, magnânimo que era, ele até fala, não, beleza, mas fica meio desconfiado que pode ser uma armadilha e continua seguindo em direção à capital dos Belovacos, que era a cidade de Bratusfâncio, que tá um nominho legal de falar. Bom, quando ele chega e avista a cidade, nas muralhas da cidade não tem soldados, estão lá mulheres e crianças mostrando a mão assim, né, com a palma da mão para baixo e a vista de Júlio César, do nosso JC. Isso era um sinal de subserviência, um sinal de rendição, e basicamente tá lá o pessoal, cara, não faz nada, estamos se entregando. E não só isso, como um amigão do César aí, um tal de Diviaco. Beleza, tá sabendo legal. Que era o rei dos Edos aí, que invadiu o território e tal. Ele vai interceder pelos Belovacos. A história dos Belovacos é que eles eram meio que um protetorado dos Edos, né? Eles tinham uma aliança ou eram clientes dos Edos, e quando os Edos fazem amizade com Júlio César, com os romanos, e se entregam, meio que as outras tribos da Gália, né, incluindo essa tribo belga dos Belovacos, eles se voltam contra os Edos, né, começam a chamar eles, os Edos, de putinha dos romanos, de escravinho, de, né, sem moral, de sem liberdade, de puxa-saco e tal, e se viram contra eles. Porém, o que o Diviaco fala pro César é que não é o povo belovaco que se virou contra os romanos e contra os Edos, e só a liderança, que já tentou ir lá no campo de batalha, que quando soube que o César estava vindo pro seu território, já picou a mula, fugiram para a Bretanha. Então quem sobrou agora é só os pais amor, só o pessoal que queria ficar de boa pro César. O JC magnânimo que era, vai aceitar a rendição também dos Belovacos, e até agora 2 WOs aí, mais 2 territórios incorporados à esfera de influência romana, sem nem ter que dar um soco em ninguém, né? Mais um belo ponto pro César aí. Bom, até agora foi mamãozinho com açúcar aí, né? No episódio de hoje, mas agora vamos começar na parte mais treta. Porque depois da rendição dos Belovacos, o JC vai receber inteligência aí que a tribo dos Nérvios, que eram a maior tribo e a mais guerreira das tribos aí dos belgas, a mais casca-grossa, essas não estão nem um pouco a fim de se entregar, já estão mobilizando todo o seu exército, já estão se preparando para a guerra com o Júlio César, né? Essa tribo era tão casca-grossa que o Júlio César fala no seu livro que eles nem bebiam vinho e era completamente proibido a fabricação ou importação de vinho para os nérvios. Eles achavam que beber vinho deixava as pessoas mais efeminadas e também tirava valor, né? Tirava a capacidade de combate dos seus soldados. Então, para manter-se o mais casca-grossa e mais durão possível, eles nem podiam beber vinho, importar, nem fabricar, era veementemente proibido. Bom, e essa tribo, além de ser a maior e mais forte, ela também tinha influência sobre os seus vizinhos, né? E consegue convencer os atrebates e os viromandus. Ah, tá de sacanagem, né? A se juntarem aos Nérvios para continuar a guerra contra os romanos. Bom, nosso César, sabendo disso, então vai marchar direto para o território
Nervio, sem perder muito tempo. Quanto mais tempo para se organizarem, pior para ele, então ele vai meio que a todo vapor. Os Nervios, né, eles estavam no seu território nativo, eles conheciam a região, a geografia, falavam a língua, estavam em contato com os povos, então eles ficam monitorando o César. E geralmente as legiões romanas, elas marchavam e cada legião ia ter o seu trem de bagagem. Então tem a 10ª legião, depois dela vai o trem de bagagem, aí vai outra legião, aí seu trem de bagagem e etc. Nervios até já vão preparando um plano para ver se pegam os romanos nessa formação de marcha aí e conseguem atacar seu trem de bagagem e meio que assim acabar com a expedição de César. Mas Júlio César, enquanto estava se movendo para o território dos Nervios, ele resolve inverter um pouco e para ganhar mais velocidade, ele vai então, ao invés de deixar cada legião com seu trem de bagagem, ele vai pegar suas 6 legiões que já são veteranas e colocar na frente para marchar, juntar todas os trens de bagagens atrás dessas 6 legiões e atrás do trem de bagagem vem as 2 legiões mais novas, recém-recrutadas, para tomar conta do trem de bagagem. E assim ele se põe então a toda velocidade. Ainda tinha a cavalaria, né, os batedores, a infantaria leve na frente das legiões todas. Então eles vão andando, vão em direção ao território Nervio até chegarem ali à beira do rio Sambre. Muito bem, os romanos chegam lá, JC já coloca essas 6 legiões que chegaram primeiro aí para montar um acampamento. Esse rio era meio que a divisa entre os territórios. JC se posiciona ali, vai montar seu forte, e enquanto essas legiões estão montando o acampamento, as defesas, o JC então manda a cavalaria e a infantaria leve atravessarem o rio, que não era muito fundo, ele disse que tinha, sei lá, cerca de 1 metro de profundidade o rio, e então entrar em território Nervio e começar ali a dar uma explorada. Logo atravessando o rio, já ia ter meio que um bosque, uma floresta, né? E aqui falando um pouquinho mais dos Nervios, eles eram um povo, como eu disse, considerado o mais feroz, o mais guerreiro ali dos belgas, e os belgas eram os mais ferozes da Gália inteira, então era a nata da nata ali dos casca-grossa, mas eles não eram um povo de cavalaria, eles eram um povo que lutava mais na infantaria, assim como os romanos. Eles já preparavam o seu território justamente para se precaver de ataques de cavalaria dos vizinhos belgas, mas que também eram inimigos em várias ocasiões, ou dos germanos que atravessavam o rio Reno, que era perto ali um território do outro, e os germanos tinham na cavalaria o seu ponto mais forte. Então eles já preparam os bosques, as florestas, eles colocam, fazem um tipo de preparação ali que transformam os seus bosques em uma floresta impenetrável, que você não consegue ver o que está ali atrás. E assim os batedores romanos, cavalaria e essa infantaria leve atravessam o rio, começam a andar em direção ao território dos Nervios e logo aparece um pouco de cavalaria dos Nervios ali, que entram em combate ali com a cavalaria romana, começa uma escaramuça, mas a cavalaria Nervia logo desiste do combate, bate em retirada, entra ali na floresta, nos bosques, e a cavalaria romana, achando que estava o máximo, vai correndo ali atrás dos cavaleiros Nervios, entra nessa floresta, vai achando que estão pimpão, só que É uma cilada. enquanto eles estão perseguindo ali a cavalaria Nervia, começa a sair soldado de tudo que é lugar, tudo que é buraco, descendo de árvore, e começa eles a perseguirem a cavalaria romana, que é pega de surpresa, tanta surpresa, eles batem em retirada desesperadamente, sem nem olhar para trás, vão correndo que nem louco, atravessam o rio e vão correndo direto pro topo ali do acampamento deles, o lugar mais fortificado ali, o topo da colina, onde realmente os soldados dormiriam, e os romanos então, que estavam ali construindo muro e poço para água, preparando o terreno para o acampamento romano, tanto com defesas quanto na questão de abastecimento, pega completamente de surpresa também, porque esse exército que sai da floresta ali sai tão do nada e tão velozmente que eles vão pegar os romanos completamente de surpresa. Os romanos estão lá com a enxada, com um martelo, com um serrote, com um equipamento de construção, eles mal têm tempo de jogar essas ferramentas no chão e pegar espada, escudo, e já estão em combate.
com essas tribos belgas aí. E aí sim, começa um combate completamente feroz. E os romanos, né, quando tinham no seu forte a organização, e eles não têm tempo nenhum de se organizar. O César aqui vai dar muito crédito a seus próprios soldados, que vendo o perigo, né, jogam as ferramentas, pegam as espadas, pegam os escudos e começam a se formar ali em coortes e se coordenar, seguir os estandartes ali, mas vira uma bagunça no sentido de que você tinha a sua coorte para ir, você tinha a sua legião, a sua coorte, o seu manípulo, até o seu, esqueci que era uma menor unidade de 10 pessoas, você se juntava sempre com aquelas 10 pessoas que se juntavam às outras 120, que se juntavam às outras 500, que se juntava a sua legião. Mas não é isso que acontece, o pessoal começa a se juntar com quem tá do lado, o primeiro cara que levanta um standard, vai todo mundo correndo para lá. Então basicamente assim, vão misturar as legiões, vão misturar as equipes, mas melhor do que nada, pelo menos formou alguma organização ali. E só conseguiram fazer isso, primeiro, né, porque os soldados já eram hiper veteranos e já sabiam o que tinham que fazer, e dois, o César se dá esse crédito porque ele mandou os centuriões ficarem perto dos seus soldados, não irem, né, descansar ou fazer outras tarefas, não. Enquanto os caras estão montando aí, fica de olho, fica perto para se acontecer alguma coisa, ter algum grau de comando. Então esses centuriões também conseguem ir formando legiões ou galeras romanas assim para juntar e de certa forma dar alguma estabilizada, mas estava muito ruim ainda porque estava muito bagunçada essa defesa. E assim, basicamente, vamos formar 3 batalhas distintas ao invés de uma grande batalha. No flanco esquerdo romano estavam a 12ª Legião e a 7ª Legião lutando contra os Nervios. No meio estavam a 11ª Legião e a 8ª Legião lutando contra os Viromanduos, e no flanco direito romano a 10ª Legião e a 9ª Legião lutando contra os Atrebates. E aí o Júlio César se põe como louco a cavalgar entre esses três, né, essas 3 batalhas, digamos assim, ajudando a coordenar, porque, como eu disse, começou tudo do zero, completamente inesperado, sem nenhuma chance dos romanos se formarem direito. O Júlio César corre de um lado, organiza aqui, pega umas pessoas, você vai pra lá, junta aqui, fecha aquele buraco, etc. Dá uma estabilizada na situação, vai para um outro bloco de batalha, faz o mesmo. você pro standard, leva ali, você, cara, vai pra lá, você cobre aquele buraco, você não deixa os caras te flanquear aqui. Aí corre lá pro outro e vai assim, sem parar, durante horas, correndo de um lado pro outro, tentando dar algum grau de organização ali na batalha. E a batalha vai passando o tempo, vai passando meia hora, 1 hora e continua assim. Mas as batalhas, então, que eram 3 basicamente, né, começam a tomar corpo próprio, começam cada uma a se desenrolar do seu jeito. No flanco direito romano, onde estava a 10ª Legião e a 9ª Legião, os romanos começam então a levar a melhor. Como eu disse, a 10ª era a legião preferida de Júlio César e a mais casca grossa. Então essas 2 legiões aí conseguem ir empurrando os Atrebates um pouco para trás, conseguem ir criando um espaço entre eles, os Atrebates recuam um pouco, e assim que eles recuam, as legiões então jogam suas filas, dão-lhe uma saraivada daquelas de filas nos Atrebates, e depois dessa saraivada que os caras perdem escudo, perdem tudo, eles atacam com tudo e conseguem então pôr os Atrebates para correr. E eles vão logo perseguindo os Atrebates, né? Essas 2 legiões os perseguem, fazem atravessar o rio, fazem entrar em território nérvio e os põem para correr. No meio ali, estava a 11ª e a 8ª contra os Viramandus. Passado um tempo, aquele susto inicial, né? As tropas conseguem se formar direito. No começo fica aquele embate muito parelho, porém, com o passar do tempo, os belgas vão se cansando, eles vão perdendo aquele ímpeto inicial, a disciplina, a coordenação, a organização romana, então começa a ganhar. E pouco a pouco, esses Viromanduos vão sendo empurrados contra o seu território, de volta para o rio ali, e beleza. Porém, lá no flanco direito romano, onde estavam a 12ª e a 7ª Legião contra os Nervios, é onde estava a pior, né? Onde estava, primeiro que os Nervios eram a tribo mais numerosa e mais feroz, como a gente já falou aqui. Essas outras 4 legiões colocaram os ajudantes assim para correr, mas não o grosso. E nesse flanco direito foi onde as legiões menos conseguiam se coordenar. Então a gente tinha 2 legiões ali, mas elas ainda estavam lutando separadamente. Então era como se fosse 2 batalhas ali também. Tinha um espaço entre essas 2 legiões que não conseguiu cerrar seus ranks. E os Nervios se aproveitam disso, porque eles veem esse espaço, começam a
penetrar, começam a envelopar essas legiões. Eles até conseguem passar por elas, invadir o acampamento dos romanos, e a cavalaria, a infantaria leve, que já tinham fugido, que tinham voltado para o acampamento. Eles veem os nervos invadindo o seu acampamento e acham que a batalha está perdida, que o flanco direito foi completamente dizimado. E assim, eles nem o César coloca ele como covarde, eles batem em retirada achando que a batalha acabou. Então quem podia dar uma força ali foge achando que deu ruim. E assim, eles, como eu disse, fogem porque eles veem, já caiu um Standard, era a última coisa que podia morrer todo mundo. O cara do Standard geralmente ficava lá porque todo mundo protegia ele. Tinha uma das legiões que tinha perdido basicamente 90% dos seus centuriões, a maioria, coortes inteiras estavam sem centurião nenhum, geralmente tinha 5 centuriões por coorte, tinha um centurião geral para coorte inteira que também já tinha caído. Então assim, parecia mesmo que a situação estava crítica. Parecia não, estava, né? E conforme o pessoal ia morrendo e sendo cada vez mais envelopado, o que acontecia é que esses ranks romanos iam se juntando cada vez mais perto e eles não estavam conseguindo nem mais ter espaço para realmente lutar, usar a espada, já estavam ficando muito compactados ali, não tendo nem realmente espaço para lutar mais. É nessa hora então que vai chegar Júlio César a cavalo, a milhão, com a situação à beira do colapso ali. Ele vai pegar o pessoal que estava na retaguarda, que ainda não tinha sido envelopado, estava começando a fugir também, ficar mula, e Júlio César então vai pegar um escudo de um desses caras que fugiu, que abandonou o escudo para correr. Ele pega o escudo, desce do cavalo, né, pega o escudo e vai correndo para a linha de frente, ali onde está rolando a treta. Então ele chega ali, lutando, abrindo espaço para ele, começa a chamar seus centuriões que ainda estão vivos pelo nome. Os centuriões então começam a ver que o César está ali na linha de frente, não só os centuriões, mas os soldados, que o César está ali no primeiro da fila com o escudo também ajudando a defender. E isso dá uma reanimada geral nos caras, né? Porque tu vê ali o teu chefe, o teu líder se expondo para te salvar. Ele podia ter ido embora, mesmo com a batalha perdida, que não era o caso ainda, mas ele podia estar em completa segurança, e ele está ali na linha de frente tentando organizar. Quando os centuriões e os soldados veem que ele chegou, já reanimam, que já começa a voltar a treta, né, estabilizar a treta melhor, ele também começa a reorganizar. Ele tira essa maçaroca de pessoa que foi amassada, que estava tudo junto, já sem organização. Ele põe o que sobrou dessas duas legiões numa posição completamente defensiva, usando parte ali do acampamento para não deixar pecados. Então assim, ele estabiliza, coloca essas legiões numa formação defensiva e assim consegue só estabilizar, né? Ainda não dava para reverter a situação, mas ele realmente estabiliza a situação com a sua chegada ali. E não só isso, agora a 10ª e a 9ª legião, foi os que puseram já os atrebates para correr. Elas já atravessaram o rio, já puseram os caras para correr, mataram quem deu para matar, o resto do que fugiu para floresta. Eles então se viram para ver o que está acontecendo e veem que lá no flanco direito romano o bicho está pegando, e partem então para lá com toda a velocidade também para ajudar. Aí começa a acontecer outras coisas melhores para os romanos também, porque aquela cavalaria, infantaria leve que tinham fugido achando que tinha dado ruim o combate, eles também param, observam o que está acontecendo, vê que ela estabilizou a linha, que realmente aquelas legiões não foram batidas, que o combate não acabou, e também se põe a voltar. E por último, as duas legiões que estavam escoltando o trem de bagagem, já tinham passado algumas horas aí, cerca de 2 horas de combate, e eles começam a também chegar aí na beira do rio. Então vão se juntar ao combate agora essas duas legiões que acabaram de chegar e estão fresquinhas, a 10ª e a 9ª que já expulsaram e já botaram para correr os atrebates, e a cavalaria e a infantaria leve que tinham fugido achando que tinha acabado a treta. Então agora todos esses vão se juntar e realmente envelopar os nervos que estavam sendo envelopados, que estavam envelopando os romanos. Agora eles vão ser completamente envelopados. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí depois o César vai falar muito bem dos nervos, da valentia, do valor deles em batalha, porque eles estão completamente cercados e continuam a lutar desesperadamente e fortemente. Vale ressaltar aqui que o número dos nervos sozinho eram cerca de 60 mil soldados. Então assim, só os nervos já eram maior que todo o exército romano. As 8 legiões romanas eram cerca de 40 mil homens, mais auxiliares davam uns 45 mil. Só os nervos tinham 60 mil. Então eles
estão encarando 6 legiões agora, 2 ainda estão fora de combate, então mais ou menos, apesar de eles estarem todos cercados, eles ainda têm o dobro do número dos romanos. Mas eles que estão numa posição precária agora, e os romanos vão tirar vantagem disso. Tem 2 legiões fresquinhas que chegaram, nem tinham visto combate. O César tá ali na cena, que tá dando esse gás a mais pro pessoal. E aí vão ser mais algumas horas de combate aí, mas aqui já não tem mais dúvida quem sairia vencedor. Os nervos vão sendo completamente aniquilados antes de o que sobrar, bem pouco, conseguir fugir. E assim, os romanos vão ter outra vitória espetacular em território hostil, em território belga, recém-explorado pelos romanos. E assim, JC vai mostrando por que é um dos maiores generais da história. Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Bom, virado o dia aí, o que sobrou dos nervios vem ao encontro de César pedir, suplicar. O que sobrou foi velho, criança, próprios anciões aí, nervios, vão dar os números pro César do tamanho da baixa. Eles falam que dos 60 mil soldados que eles tinham, só sobraram 500 em condições de luta, né? Talvez nem todos morreram, mas tem feridos, fugidos, desaparecidos. Então, de 60 mil que eles teriam de guerreiros, sobrou 500. E eles falam que dos seus líderes, chama de senado também, mas do seu senado, que era composto por 600 pessoas, sobraram 3. Então olha o impacto que teve essa batalha dos nervos, porque pensar que só contava naquela época realmente os guerreiros mandavam, né? Eles que, lógico, os anciões ainda tinham algum prestígio, os que sobreviveram às batalhas do passado, mas basicamente a vida era tocada pelos homens na idade de guerra. Sobrar 500, né, nessa vizinhança do mundo antigo tão hospitaleira, e da liderança, né? Quanto, imagine, de 600, imagine você na sua cidade, do prefeito, de vereadores, de todo o funcionalismo público aí, vai ser dizimado em 98%, é complicado de você continuar tocando a vida. Bom, mas eles vêm suplicar aí para Júlio César, pedir pinico. O Júlio César magnânimo vai aceitar, vai transformá-los em clientes romanos, vai manter o território deles intacto e vai dizer, né, obrigar as tribos em volta a não mexerem com os nervos, afinal agora eles são propriedade / aliados romanos. Bom, a gente viu que essas 3 tribos aí belgas atacaram os romanos, porém tinha uma 4ª tribo que estava vindo ajudá-los também, os Aldáticos, e eles não chegam a tempo da batalha. Quando eles estão chegando já ficam sabendo que rolou a batalha, que os nervos perderam, e eles resolvem então voltar para o seu território, para sua capital, que era uma cidade fortaleza, e esperar pelos romanos lá. Eles ainda pretendem guerrear com os romanos, mas vão guerrear agora de dentro de uma posição defensiva, não vão mais encarar os romanos no campo de batalha. Mas isso é para semana que vem. Hoje já foi, pessoal. Obrigado por nos ouvir aqui. Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!